melhor comida. Quem disse isso? Roberto Carlos, lateral brasileiro com as faltas mais lindas já vistas. Um grande representante da frase: posso até ficar velho, mas continuo entregando. Pô, vamos envelhecer igual vinho, só ficou mais caro e mais difícil de encontrar. Então abre o caderno, anota. Hoje, aula importantíssima para quem quer ter mais molejo que os netos no futuro. Envelhecimento da população e políticas públicas. Vamos entender? E o que está acontecendo é simples, mas ela está pegando muito país de calça arriada. Enquanto o Bortoleto está começando, Alonso ainda está na ativa. Ou seja, a gente está vivendo mais e nascendo menos. E disso, a pirâmide etária está girando mais do que a roleta no tigrinho e parando de cabeça para baixo. Disso, a gente começa a ver segurança política e saúde tentando se virar nos 30 para ver se não deixa os velhos mais putos do que quando não termina o bingo. E disso, a gente, que ainda não está aqui, mas vai ter que estar lá, a gente tem que olhar e ver, pô, como que eu chego nos 70 e o INSS ainda cai no bolso. Ô, vô, seu velho pinguço, vô, o que significa envelhecimento populacional? A professora me explicou, só que eu não entendi muito bem. Meu neto, envelhecimento populacional é quando a população de mais de 60 anos aumenta, ou seja, a porcentagem de pessoas com mais de 60 anos vão aumentar na nossa sociedade. Isso pode acontecer por diversos fatores, como melhora na nossa saúde, melhora nos médicos ou até melhor incentivo do nosso governo. Daí nós temos velhos mais calejados assim como eu. Vô, então é só ficar mais vivo por mais tempo? Ah, aí está a diferença. Viver é uma coisa, mas envelhecer bem como velho aqui é outra. Envelhecer bem significa chegar nessa idade que eu tô com mais qualidade de vida, autonomia e dignidade. Vô, então eu tô quase entendendo. Então não adianta só aumentar a expectativa de vida, né? É isso? Exatamente, meu netinho. Não adianta só viver mais. Precisa ter um envelhecimento bom, um envelhecimento com mais qualidade de vida. Porque como que nós vai viver? Aí não dá. Meu netinho, nós temos que pensar que todo mundo vai ficar com mais de 60 anos. Então a vida tem que continuar sendo digna. Para nós e para os que vão vir. Chegou devagarinho, contagiou geral. Seguinte, agora que vocês já viram sobre o que significa um envelhecimento populacional, entramos na seguinte pergunta. Por que eu coloquei o seu Madruga? Não é essa a pergunta que você tem que fazer. Você tem que fazer a pergunta é por que não colocar o seu Madruga? A pergunta não tem que ser o porquê que eu coloquei o seu Madruga. Agora que você já entendeu o porquê, passando para a próxima. Um dos motivos é aumento na expectativa de vida. Aí você se me pergunta, por que aumentou a expectativa de vida? Vacina. Por isso que tem um jacaré aqui. Vacina, não é só vacina, obviamente, né? Avanço na medicina em geral, as pessoas conseguem tratamento. Hoje em dia tem tratamentos para certas doenças que antes não tinham. E também tem vários jeitos mais de se prevenir sobre certas doenças. Outro ponto, a educação nas escolas. A educação nas escolas não é um impacto direto na expectativa de vida. Não, é um impacto direto na expectativa de vida. Mas assim, tipo assim, as pessoas são instruídas mais a se cuidarem melhor, a ter mais higiene, ter mais saudável, pá. Então, tipo, a escola influencia sim em sua expectativa de vida, principalmente conseguir emprego e tal, que você ganha trabalho, você ganha ali, você consegue viver por mais tempo. Fez sentido? Talvez não, mas é isso aí. Outro ponto. Queda de natalidade. Por quê? A queda de natalidade acontece principalmente porque as pessoas que não querem ter mais filho. Por que as pessoas não querem ter mais filho? Dinheiro, custa muito caro ter filho. Custa muito caro ter filho, às vezes a pessoa tá mais focada no seu trabalho. Tipo assim, aí, mano, se você for ter filhos, é meio difícil, né? A não ser que você tenha alguém pra cuidar ali, pá, aí você gasta muito dinheiro. Tipo assim, hoje em dia tá, se não me engano, 2, ou pra menos do que 2 filhos por pessoa, por mulher. E, tipo, é muito pouco. Antes era muito mais. E tá cada vez mais diminuindo, né? As pessoas estão percebendo que financeiramente ter filho não é mais viável. Então, o que é um problema. Lá na frente vai ser um problema, por enquanto ainda não é, mas é. Outro ponto. Melhoras na condição de vida. É parecido com o primeiro ponto,
Mas, seguinte. Por quê? Academia, obviamente, academia, as pessoas hoje em dia estão começando a fazer academia, todo mundo faz academia. A maioria, pelo menos. Tem gente que não faz ainda, mas a grande maioria faz, seja pela sua própria saúde mesmo, ou só por estética, mas independente de qual dos dois motivos seja, vai melhorar a sua saúde, querendo ou não. Outro ponto, dieta. Tá aqui, dieta. Dieta também é muito importante, as pessoas estão se alimentando melhor, estão comendo mais saudável. Nossa, depois de terminar desse Enem, eu vou dar uma pesquisada sobre, ver umas curiosidades. Quais as consequências do envelhecimento da população? Nossa, esse vídeo aqui parece interessante. Tal de Marcos, deixa eu ver quem tá falando. Nossa, quais será que são as consequências econômicas e sociais do envelhecimento da população no Brasil? Se isso já aconteceu com você, esse vídeo veio para resolver seu problema. Hoje eu vou te explicar direitinho quais são as consequências do envelhecimento da população no âmbito social e no âmbito econômico e falando o que eles acarretam nas nossas vidas. O envelhecimento da população no Brasil tem diversos desafios para a nossa sociedade. Um dos principais é a dificuldade de manejar as finanças públicas. Como a gente pode ver nessa pirâmide etária do Brasil, existem cada vez menos jovens para suprir um número maior de aposentados que precisam de impostos para que sejam pagas sua aposentadoria. Outro impacto importante são as mudanças no mercado de trabalho, tendo em vista que as pessoas mais velhas têm ficado cada vez mais tempo nas suas funções, sendo por preferência ou por necessidade financeira mesmo. E por fim, a gente pode ver que essas pessoas acabam tendo mais necessidade de uma assistência social, tendo em vista tanto por parte das famílias, tanto por parte do governo. Isso tudo para que eles consigam ter um resto de vida digno e com qualidade de vida para poder desfrutar de tudo que eles plantaram durante o seu trajeto. Chegou devagarinho, contagiou geral. Agora é hora de falar sobre políticas públicas no envelhecimento. Pega a transição. Toma a transição, tá? Bom, agora vamos falar de políticas públicas. Primeiramente, vamos fazer um questionamento. Se a população mais velha recebe políticas públicas, o que vai fazer e essas políticas públicas se tornam eficazes? O que acontece com a qualidade de vida dessa população mais velha? Acaba aumentando. Logo, se políticas públicas forem eficazes nessa questão da população mais idosa, isso vai fazer com que a qualidade de vida delas melhore. Logo, vai fazer com que prosperem e vivem mais. Em relação a isso, existem 4 tópicos que são fundamentais para falar. O primeiro seria justamente a atenção básica reforçada, que, como o próprio nome sugere, seria uma atenção básica reforçada. Que seria justamente a questão do tratamento, do cuidado, da disponibilidade dos funcionários em justamente atender e garantir uma qualidade de vida para esses idosos. O segundo tópico seria justamente sobre o centro de atendimento aos idosos, que seriam locais já preparados com uma estrutura para justamente facilitar o acesso e a integração desses idosos, justamente em consultas, em fisioterapias e no próprio tratamento e acompanhamento de um profissional em relação à saúde daquele idoso. O tópico seria justamente sobre o tratamento de doenças crônicas. Quais doenças crônicas, por exemplo? A diabetes e a hipertensão, que seriam doenças que precisam de um acompanhamento. Logo, se houvesse um acompanhamento do profissional justamente com o idoso, isso faria com que ele conseguisse cuidar mais da saúde e a saúde dele se fortalecesse justamente por causa do acompanhamento de um profissional que conseguiria recomendar o que ele deve fazer, o que ele deve consumir, quais remédios ele deve tomar, quais remédios ele não deve tomar e etc. Por fim, tem justamente programas de prevenção. Como a gente pode citar como, por exemplo, a vacinação, justamente contra a dengue e também contra a pneumonia. Esses programas de prevenção, eles se tornam eficazes por justamente eles se prevenirem contra doenças. Portanto, a gente tem uma conclusão de que se houver tratamento de doenças crônicas, se houver a criação de centros de atendimento aos idosos, se houver a prevenção de doenças, se houver programas de prevenção e se houver também justamente a questão da atenção a esses idosos, isso vai fazer com que os idosos tenham uma melhor qualidade de vida, que os idosos possam viver mais, que a população possa chegar nessas idades mais avançadas. Porque, gente, vamos lá.
Vamos pensar comigo. Brad Pitt tem 61 anos, ele já pode ser considerado um idoso. Ele estava dirigindo um carro de Fórmula 1 a 61 anos de idade. Quem que não quer chegar nessa idade? Pois é, se houvesse políticas públicas eficazes, se elas se tornassem mais eficazes do que já são, com certeza a maioria das pessoas ainda não pilotariam Fórmula 1, mas teria uma qualidade de vida muito melhor. Só pra sacanear. Agora essa gatinha é mais famosa que o Neymar. WhatsApp. Quando falamos sobre o envelhecimento populacional, nos referimos a 10 principais fatores: a saúde pública, a previdência social e ao mercado de trabalho. A começar pela previdência, há uma necessidade de fazer reformas para a sustentabilidade, já que há cada vez menos jovens trabalhando para sustentar pessoas mais idosas. Ao mesmo tempo, também é necessário combater o idadismo, que basicamente é um preconceito de que pessoas mais velhas não têm a mesma capacidade de pessoas mais jovens, o que torna o mercado de trabalho desestabilizado, já que idosos perdem seus empregos, mesmo com a capacidade de continuar com eles. Em relação à urbanização das cidades, fica claro que os nossos municípios não são próprios para os idosos. Há uma necessidade de rampas mais acessíveis, calçadas mais seguras e até mesmo melhores meios de transporte. Isso faz com que os idosos circulem melhor e tenham uma vida mais ativa na sociedade. Portanto, encarar as consequências do envelhecimento exigem políticas públicas integradas, assim promovendo as experiências dos idosos, defendendo seus direitos e tendo uma sociedade mais acessível e inclusiva para todas as idades. E agora que a gente já tem uma noção dos conceitos, vamos ver. Alguém já se deu bom nessa? E a gente vai ter que saber, o nerd é quem se dá certo. Começando com o país mais CDF possível, Japão. Os caras, eles investiram tudo em tecnologia. Os caras têm robô para conversar com o velho, para ajudar a levantar da cama, para lembrar do remédio e, se duvidar, até para limpar o... Mas não só isso, os caras também, eles sempre incentivam o velho a continuar trabalhando. O velho, ele tá lá, tá trampando, tá bem, não é problema meu. E agora não falando do aluno nerd, mas que pelo menos tá num caminho, o nosso querido Brasil. Brasil é o aluno que chega no Enem e esquece a caneta preta. Brasil, ele tem algumas coisas, tem o Estatuto do Idoso, o SUS e os programas de atenção ao idoso. Mas, convenhamos, o que está faltando em tudo é o auxílio básico. Falta profissional, planejamento, investimento, política e tudo isso faz com que não feche a conta. Seguinte, políticas públicas é algo que vai ser preciso. Por quê? Para a gente conseguir oferecer cuidado, dignidade, qualidade de vida para quem está chegando na terceira idade. Porque assim, quem está chegando na terceira idade, isso as pessoas pensam que é um problema, mas é uma conquista, sabe? Que envelhecer já meio que não é mais tanto um problema, entende? Porque você consegue viver por mais tempo. O fato de a gente conseguir estar vivendo mais significa que a gente evoluiu, que a gente progrediu em muitas áreas diferentes. A gente progrediu em saúde, a gente progrediu em educação. Eu ia falar política. Tá, vocês entenderam. E a gente deve encarar o envelhecimento populacional como uma oportunidade de criar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais humana, onde todo mundo consiga viver sua velhice com saúde, com segurança e com todo o bem-estar que merece. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também deixar o sininho, ativar o sininho para receber todas as notificações e todas as atualizações do canal. Baby, I'm the